Autoridades, sejam bem-vindos a mais um Real USA Connection, segmento do meu canal onde eu falo sobre investimentos no setor imobiliário e de construção aqui nos Estados Unidos. E para começar o ano, no primeiro episódio de 2019, uma conversa muito bacana aqui com o Álvaro Desidério, que além de ser um grande amigo, é o único economista que eu escuto. Isso é verdade, tá, Álvaro? Nem essa galera aí, Ricardo Amorim, essa galera eu nem escuto porque os caras são chatos pra caralho. Agora o teu eu acompanho porque realmente, não sei se pela proximidade ou pelo teu estilo, eu me identifico mais do que com os outros. Então, mais uma vez, obrigado por aceitar o convite. Valeu, cara. Não, eu que agradeço o convite aqui. Eu estou mais ou menos de férias, mais ou menos trabalhando. Então vamos tocar aí na forma bem informal, aí, como a gente sempre faz. A gente não para. Álvaro, assim, um dos motivos que eu decidi fazer esse programa com um outro economista, né? Porque como tu sabe, mas as pessoas talvez que me acompanham não saibam, eu também tenho economia como formação. A gente trabalhou praticamente nos mesmos segmentos, mas hoje, dentro da minha atividade, eu tenho desempenhado muito mais uma função executiva do que realmente essa de pesquisa, que é o economista. E o executivo, ele depende dessas informações para tomar decisão. Então, quando eu gero a informação e eu tomo a decisão, eu tenho um conflito de interesse comigo mesmo, né? Então, a ideia de trazer alguém de fora é justamente por causa disso. E o legal é que tu tens as tuas posições e tu fala o que tu pensa independente do viés da outra pessoa, né? Então acho que isso, para quem acompanha o canal aqui, vai ser bem importante. Então, Álvaro, para começar, vamos fazer um panorama geral. 2019 é o deslanchar do Brasil e a queda do resto do mundo? Boa. Um bom tema pra gente começar aí, cara. Tá, deixa eu responder essa pergunta, depois eu fundamento aqui. Por incrível que pareça, acho que foi fácil para o Brasil. Nós criamos um conjunto de problemas tão grandes nos últimos 15 anos e que basicamente são criações nossas, tá? Não tem nada a ver com o cenário externo, nada a ver com o que vem de fora, foram todas escolhas de política econômica nossas. Últimos 15 anos vou ser injusto, porque 2016 para frente a gente começou a reverter isso. Mas nos últimos 13, aí, 12 anos, a tal da nova matriz econômica, vamos voltar a falar dessa tragédia aí. E aí, assim, é como se você fosse um bom aluno que tinha lá a média 8, 9, aí você foi para 3, 3,5. Para voltar para 5, voltar para 6 é incrivelmente fácil. Agora, para você sair do 6, 7 voltar a ser 8, 9, aí sim, talvez a gente tenha que ter muito mais trabalho. Então tem grande chance sim de ser o ano do Brasil, de fato, e o resto do mundo desacelerando. Porque, já volto a falar de Brasil, assim, que ficou fácil, mas tem umas duas armadilhas aí que não são simples, né? Não são difíceis, mas não são simples de lidar. Só uma pergunta, tá vazando o áudio aqui? Porque não, tá. Resolveu cortar a grama? Não, então tá tranquilo. Beleza. O que é a economia mundial, assim, em 2 minutos? Ásia lidando com o problema da desaceleração chinesa que finalmente chegou, né? Acho que porque eles têm uma economia muito particular, muito idiosincrática, parece capitalismo, mas eles controlam até a divulgação dos índices de inflação, então controlam tudo, moeda, num nível que acho que não tem em outro lugar do mundo. Os caras controlarem o depósito compulsório, quantidade de moeda, disponibilidade de crédito, porque a rigor não é privado, né? O Estado participa de tudo. Então eles funcionam como um grande irmão. Por causa disso, eles vão conseguindo sempre adiar o problema que vem. O problema lá no setor imobiliário, o crédito imobiliário lá é alguma coisa aí próximo de 200%, quase 300% do PIB. Tá? Um negócio que ficou pequeno para a galáxia, esse negócio. E tem que ajustar, não tem jeito. Isso é um ajuste natural dos ciclos econômicos. E eles vão adiando, mas parece que esse negócio chegou. Tá? Tem bastante gente que faz pesquisa lá na China, o Gave Call, uma consultoria sensacional, falando que o problema chegou, se vai ser suave ou se vai ser uma porrada de desaceleração, aí não dá para saber, porque até os caras manipulam tudo. Então a Ásia depende disso. Bom, zona do euro, problema assim, o Banco Central Europeu está parando com os estímulos, né? Então aquela enxurrada de dinheiro, de remuneração de depósito bancário negativo, isso tudo vai acabar, e o mundo vai ter que normalizar.
que é normalizar? Cada um vai ter que viver com seus próprios problemas, sua própria capacidade de gerar crescimento ou não gerar crescimento. E Estados Unidos, que daí talvez seja a parte mais importante, começou uma discussão que eu discordo totalmente, assim. Acho que o pessoal está praticando o exercício do relógio quebrado, que pelo menos uma vez por dia vai dar a hora certa. jogando, até que deu certo, viu? Eu falei, pô, você falou. E eles estão jogando esse jogo há 10 anos, né? Há 10 anos que eles estão falando isso, depois a gente volta nesse tema. Mas assim, aí qual que é o grande problema? Primeiro, o pessoal tem digamos, um preconceito ideológico contra as ideias do Trump. Tem que separar o Trump do que ele fala no Twitter e do que ele faz na política econômica, tá? De burro ele não tem nada, isso. Só que a forma como chega, enfim, as notícias dão a impressão que é um lunático, um palumpa lá da fábrica de chocolate que assumiu a presidência. O cara é laranja, demite as pessoas pelo Twitter. Pô, esse presidente é um caos, tal. Xinga lá como é que é, o gordinho atômico lá, fugiu o nome dele. O da Coreia do Norte. Gordinho atômico foi ótimo. Como é que a imprensa brasileira trata ele como gordinho atômico, né? E aí ele xinga, mas na hora de sentar e desenhar política econômica e tomar decisões, tem uma expressão ótima de um professor brasileiro de Harvard, que eu gosto muito, que é assim, ele tira os adolescentes da sala e chama os adultos. Sentem-se e vamos ter uma conversa de adulto agora. Aí definiu, vamos fazer, fez, sai os adultos, volta os adolescentes, abre as contas do Twitter aí e vamos se divertir. É mais ou menos assim que funciona o governo dele. Boa parte do crescimento que a gente está vendo agora já foi contratado na gestão do Fed anterior, da Yellen, um pouco do Bernanke que lidou com a crise, as decisões de política econômica do Obama. O crescimento que a gente está vendo não é decisão Trump. O que o Trump está fazendo é dar uma continuidade a esse processo. Aí ele fala as besteiras sobre o Fed, ele sempre escolhe uma vítima, né? Ele pegar, alguém que ele começa a atacar, ele sabe muito bem que o Fed é independente, que ele não pode demitir o presidente do Fed, ele não pode ficar sozinho na mesma sala. Sim. Que o presidente do Fed, sem a presença do Attorney General, que eles chamam, que é o procurador-geral. Ele bate, depois senta para conversar e resolve como ele fez com o presidente do Fed semana passada, né? Isso, que é a história do adolescente na sala, sai entre os adultos, agora o que a gente faz? Então ele joga assim e funciona o público dele, o eleitorado republicano e tal. Mas o que eu quero dizer com isso? Esse crescimento já está contratado e ele está avançando. Bem, aí começou uma discussão sobre, eu falo disso assim, sem nenhum demérito aos meus colegas economistas, o pessoal está tentando interpretar o porquê que a inclinação da curva de juros nos Estados Unidos, que normalmente você tem um juro de longo prazo maior que o juro de curto prazo, está ficando sem inclinação. Aí começam as teses, porque o pessoal não consegue precificar risco de curto e longo prazo, então está vindo recessão, vai ter uma bolha, vai estourar tudo e tal. Duas respostas para isso. A primeira do ponto de vista de teoria dos jogos. Né? Se é um jogo repetido e se os agentes sabem que os outros não estão precificando o risco, é óbvio que então eles vão tentar precificar risco para poder extrair mais valor, ganhar mais que não está conseguindo precificar. O mercado financeiro funciona assim. Sim. Isso do ponto de teoria do jogo. Então não dá para aceitar a história que de repente a Pinco, a Fidelity, ninguém consegue precificar risco. Isso aí, quando eu vejo os vídeos, assim, não foram poucos no Brasil nas últimas semanas aqui, dá vontade de arrancar o cabelo que eu não tenho. E uma coisa assim, Álvaro, que eu tenho refletido bastante, principalmente depois da crise para cá, né? E eu acho que a dinâmica da economia e do comportamento humano tem mudado tanto que fica difícil fazer essas previsões. Toda a base da teoria econômica, ela é relacionada ou se suporta, quando fala em números, em econometria. Correto? Que nada mais é o estudo do que aconteceu no passado, dadas 2, 3, 4 N variáveis. Quando aconteceu isso, em média aconteceu aquilo. Então, se acontecer isso agora, no futuro vai refletir naquilo. Só que nenhum livro de economia que eu estudei nos meus 5 anos de faculdade, nos meus 2 anos de pós-graduação e depois uns 3, 4 anos de mercado de trabalho até que aconteceu a crise, eu vi algum livro falar em taxa de juro negativa. Nunca na história eu vi livro falar em taxa de juro negativa.
que foi uma coisa que aconteceu recentemente. Eu não lembro na história de ter, eu lembro de hiperinflação, ultrainflação na Alemanha, isso e aquilo. Mas taxa de juros negativa com o prazo que aconteceu. Taxa de juros negativa nunca. Com o prazo que aconteceu, menos ainda. Então, chega no momento que, sem desmerecer a nossa classe, todo mundo achando um monte de coisa que ninguém pode provar nada. Então é aquilo, são 10 anos alguém querendo ser o novo Dr. Doom. Vai acontecer a crise, beleza? É o Ricardo Amorim falando em 2006, 2007, que a Bolsa vai chegar aos 100 mil pontos. Eu posso falar hoje que vai chegar aos 200, porra. Agora com o Bolsonaro a Bolsa vai chegar a 200 mil pontos. Quando? Ah, sei lá, mas vai chegar. Mas e aí? É isso, é exatamente o que você falou, senhor. O pessoal pega o modelo econométrico, roda as relações, então quando aconteceu isso, então agora a chance de acontecer é muito alta. Aí eu gosto de pensar sobre teoria dos jogos. Se todo mundo espera que isso aconteça, o que o mercado financeiro faz? Eles não vão fazer o que a gente fala muito aqui, flight quality, vamos para o título do tesouro de 2 anos, que nada, eles vão tentar descobrir, especialmente os hedge funds, qual é o ativo que está fora do preço. E aí, para lá que eles vão ficar comprados, vão ficar vendidos. Aí, em cima disso, eles criam uma tese de crescimento ou de decrescimento de determinado ativo e... Exatamente. Isso me lembra muito, desculpa, na época da crise, quando a Petrobras fez um IPO para pagar a dívida, para pagar o pré-sal, que se eu não me engano, o Credit Suisse, ele era o organizador desse IPO, e ele estava falando para todo mundo comprar. E naquele dia o mercado estava derretendo. Aí eu vejo na tela do computador o Credit Suisse mandando uma ordem de 1 milhão de compra de ações, de comprar 1 milhão de ações da Petrobras, que naquela época era cerca de R$30 por ação. Então ele segurou o preço ali até consumir esse 1 milhão, ele mandou mais 2 ou 3 vezes. Aí depois caiu. Então qual é a credibilidade que o Credit Suisse naquela época tinha, né? Ele era o coordenador, ele estava comprando e estava falando para todo mundo comprar também. Para segurar o preço, exatamente. Aí tem um viés de opinião aí muito pesado. Mas o que eu quero dizer, assim, só para ligar com a questão da economia americana, é que é feita uma leitura do mercado financeiro como se ele fosse binário, 0-1. Então, essa economia vai mal, todo mundo vai fazer fuga para a qualidade, vamos comprar título do Tesouro Americano de 2 anos, que é praticamente dinheiro, juro próximo de 0. E não é isso que acontece na prática. No mercado financeiro, as pessoas ficam procurando ativos fora do preço. Vão ficar vendidos, vão ficar comprados, vão montar posições, vou defender um pouco melhor a queda, mas você não tem mandato, você não recebe salário para fazer flight quality. Vamos defender a carteira e tal. Os grandes investidores institucionais, por exemplo, fundos de pensão, você tem meta atuarial. Não, o mercado está ruim, então vamos todo mundo comprar, por exemplo, Tesouro Selic de 2 anos, que daí a gente espera para ver o que acontece. Aí você não bate a meta 2 anos e tem que equacionar um déficit, chama participantes para botar mais dinheiro. O que eu estou querendo dizer é a mídia simplifica e as pessoas pensam que o mercado financeiro é binário. Tá mal, vendo tudo, tá bom, eu compro tudo, e não é assim que funciona. Não é. E eu vejo isso muito na questão de análise macroeconômica. O pessoal está dizendo essa recessão. Primeiro, pode vir uma recessão? Pode, mas aí você está supondo que o Fed não sabe lidar com elas, não tem instrumentos para lidar. Pelo amor de Deus. Bom, tem um departamento inteiro olhando o tamanho da desaceleração, como que eles vão corrigir isso aí na quantidade de moeda, quanto que eles vão influenciar o mercado de título, o tal do QE. Vamos tirar o QE, aí o pessoal pensa que vai desligar uma lâmpada, vai acabar, exato. Passou 7 anos colocando, vai levar 5 anos tirando. Então, assim, ela pode até vir do ponto de vista do NBE, que é o órgão oficial que mede as recessões, mas não ao ponto de fazer a economia ter PIB negativo, voltar para a taxa. Exato. O pessoal pensa que é 0,1 e não é assim. Eu falo isso na palestra na UNS, que assim, alguns colegas, às vezes professores nossos ficam meio bravos comigo, que eu digo, imaginar que o mercado financeiro é 0,1 é a mesma coisa que imaginar que tem uma mesa com 7 banqueiros, um cartola, fraque, chapéu, bengala, e estão decidindo as mazelas do mundo. É a mesma coisa, entendeu? E a mesma coisa que você, sei lá, comprar uma passagem para ir para Nárnia ou lá para Grifinória, tal, visitar o Harry Potter, não sei. É a mesma coisa, gente.
Isso não existe no mundo real. Sim. É uma história bacana que contaram para vocês que faz sentido de ouvir. Mas quando você vai para o mundo real, ela não existe. Ela não existe, exato. Isso eu tenho debatido bastante e afirmado bastante que... E isso foi um dos motivos que eu parei de acreditar muito na nossa classe, nos economistas, né? Porque a maioria das pessoas que fala, elas estão dentro de um escritório, entendeu? Elas não estão na rua vendo de fato o que está acontecendo, o sentimento das pessoas, estão se baseando única e exclusivamente em dados e muitas vezes por causa da propagação da informação ela acaba sendo uma, como é que diz lá, quando ela é auto-executável lá, uma profecia autorrealizável, exato. Mas, Álvaro, antes da gente entrar nesses pontos específicos de cada tópico, deixa eu voltar um pouco no Brasil. Tu falou no começo que, beleza, parece que agora o Brasil se botou numa posição nos últimos 2 anos, principalmente, ou melhor, nos últimos 14 anos, de favorecer um crescimento. Para mim, esse é o problema da economia brasileira, porque... pelo menos nos últimos 30 anos, e se a gente for mais para trás, nos últimos 100 anos, a gente sempre se coloca nesses momentos de recuperação e parece que a gente nunca deslancha, porque fica o famoso voo de galinha. A gente voa por 10 segundos e cai por outros 8, 9. Voa por 10 segundos e cai pelos outros 8, 9. Sei que é impossível prever isso, porque a gente nunca pode saber o que as pessoas estão pensando. Mas... qual é a possibilidade agora disso mudar aí com essa visão do Paulo Guedes, dessa equipe econômica que está sendo colocada, que de fato, nesses últimos 30 anos, metade deles foi do PT, mas a outra metade foi do PSDB e do PMDB, quer dizer, o PMDB teve 30 anos, né? 15 num e 15 no outro. Qual é a possibilidade agora de a gente ver uma mudança real disso, de que daqui para frente, e eu gosto de ser... eu gosto de ser extremista porque eu acho que se existe um exemplo, a gente pode seguir esse exemplo, né? Qual é a possibilidade de a gente ser uma Coreia que em 30 anos se renovou, deixou de plantar arroz para produzir as maiores tecnologias do mundo? Tá. Aí eu diria que ser uma Coreia ainda é baixo, bem baixo. Porque no meio do caminho a gente tem que passar por uma transição que é, de fato, o Estado entender que essa discussão sobre desenvolvimentismo, liberalismo, tal, isso é uma grande bobagem. O dinheiro acabou. O Estado tem que estar focado. O Estado ele é aquela empresa, a General Electric, que fazia tudo. De repente, não dá para fazer tudo. E aí foi dar foco nas atividades que têm maior valor agregado, maior especialidade. E foram vendendo as outras divisões. A nossa Constituição de 88, não é que ela seja um problema, eu só exagero, ela gosta de bater na Carta Magna, que ela não tem como se defender. Mas ela criou um Estado com um monte de responsabilidades. O que tem que fazer é tirar essa monta de responsabilidades e escolher onde vai focar. Quer virar uma Coreia? Começa a melhorar o ensino básico. Não tem dinheiro para toda a educação, então vamos ter que cobrar a mensalidade do ensino superior, ou quem pode pagar, paga e financia quem não pode pagar. Vamos ter que pensar alguma coisa assim, mas não há dinheiro para o sonho de ter educação básica de alto nível, média de alto nível e superior de nível global. Não tem dinheiro para isso. Aí a Constituição ela criou esse problema. Quando a gente superar esse problema, sim, eu acho que a gente está no caminho da Coreia, mas por enquanto, a maior parte não diria das autoridades, mas da população brasileira, ela não entende esse problema do governo com falta de dinheiro. Isso é bem fácil de entender, tá? Mas vamos lá. O problema não é falta de dinheiro. Vamos lá, vamos separar o problema, né? O problema não é a falta de dinheiro. O problema é que o Estado se responsabiliza por fazer muito com o dinheiro que tem. Isso. Então é a mesma coisa. Eu conheço gente que ganha 30, 40 mil dólares por mês e mesmo assim tem dificuldade financeira, porque ele está gastando em coisas que ele não precisava. Então eu pelo menos vejo isso. O problema, por um lado, eu vejo que o problema não é o governo não ter dinheiro. O governo tem dinheiro, ponto, porque não tem como arrecadar o que a gente arrecada e não ter dinheiro. O segundo problema é o seguinte, a nossa cultura, a cultura brasileira, gosta de reclamar muito de que não tem as coisas, porém ninguém está disposto a abrir mão de nada. Então esse é um outro problema. Eu acho que esse é o verdadeiro problema. A gente não está disposto a abrir mão das coisas. Outro dia alguém falou
estava falando da Petrobras ali, que o governo ia privatizar algum setor da Petrobras. Eu falei, tem que privatizar tudo, cara. Se o petróleo é nosso, a gente tem que comprar petróleo. Faz igual os Estados Unidos faz, entendeu? Compra petróleo e faz reserva, mas a gente não é eficiente. Ô Álvaro, só deixa eu fazer um pause aqui, porque meu computador está terminando a bateria aqui. Só um segundo, depois eu edito essa parte. Tá, sem problemas. Vou fazer uma pausa aqui para trocar a bateria do computador aqui. Vou deixar essa live ligada aqui, sem problema nenhum. Só para quem está chegando agora, a gente está fazendo uma live. O Daniel está nos Estados Unidos, Miami, né? Investidor, empresário da construção civil. A gente está fazendo uma live falando sobre a situação da economia brasileira e a situação da economia mundial. E aí eu estou transmitindo desculpa, a gente está gravando um podcast. Eu estou transmitindo a gravação desse podcast ao vivo aqui no meu Instagram. Eu vou passar a usar mais essa ferramenta aqui de fazer as coisas pelo Instagram. Verão, janeiro, estamos fora de casa, então o ambiente não está tão bem controlado assim. Então não chega aqui botando grama do meu lado, sem cortar, né? Então é isso aí, né? Mas tá tudo certo. Beleza. Então, mas Álvaro, depois acho que tu devia ter um podcast, cara. Depois a gente conversa. Mas continua. Então, o problema que eu acho é esse. A dificuldade que eu vejo é essa. Ficou bem bacana isso aí. Isso, tá. É assim, ó. Certo. As pessoas não é falta de dinheiro, tem que dar foco naquilo que é importante. Depois eu volto nisso aí. Segunda parte que você falou, cara, assim, é incrível e é a parte que eu acho que eu tenho arrumado mais inimigos quando eu falo. O brasileiro, ele infelizmente, a gente tem uma dificuldade para associar esforço e resultado. A gente tem, na média, a impressão de que há um grande irmão que é responsável por nós. Daí vem a história do governo. Eu não sei te dizer se isso é derivado da cultura latina, que misturou com a cultura ibérica, e daí veio para cá e a gente pensa assim. A gente tem, o brasileiro na média tem essa ideia de que eu tenho um grande irmão se responsabilizando por mim, um grande Estado. Então a gente associa pouco esforço com resultado. A gente quer o resultado, mas pouco esforço. Daí vem entrar essa questão de, tem que abrir mão de uma coisa para conseguir a outra, nisso aí. A gente chama isso na escola, depois eu falo no final, de comportamento econômico. Se a economia é a alocação de recursos escassos frente à necessidade limitada, faz favor de gastar seus recursos com aquilo que é importante para ti. Quer gastar com tudo, você vai se ferrar. Tudo, tempo, saúde, dinheiro, quer tudo, vai ficar com nada. Mas assim, o brasileiro tem essa dificuldade. E o político, que é quem pode fazer essas mudanças, percebe isso e não fala disso. Você nunca vai ver alguém se elegendo dizendo, ou sendo eleito, né, dizendo: vou te dar menos educação, menos saúde, menos segurança, mas vou baixar os impostos. Vou deixar mais dinheiro no seu bolso. O que as pessoas fazem, político? Mais saúde, mais educação, mais segurança, mais tudo. Mais infraestrutura. Ele só omite a parte de que ele vai ter que meter a mão no teu bolso para poder dar tudo. Então o pessoal fica bravo, o imposto é alto, mas você votou no cara que disse que quer fazer tudo? Quem fazer tudo vai ter que cobrar de alguém. Então o brasileiro médio tem essa dificuldade de associar isso, assim. Eu não sei, eu acho que isso aí é uma linha de pesquisa para os antropólogos e sociólogos, o pessoal largar um pouquinho o fantasma da esquerda, de um grande inimigo contra tal, e passar a estudar esse comportamento, porque a gente vê isso no processo político, cara, é claro, quem falar demais a verdade está ferrado. Raríssimos não são os casos de gente que consegue chegar e dizer: olha, você quer isso, vai ter que abrir mão disso, e consegue ter uma carreira política, pelo menos 1, 2 mandatos. Assim. Mas tu acha que essa nova equipe que está entrando daí, não só econômica, mas eu acho que teve uma renovação, né? Muita gente sendo eleita em todas as esferas para o primeiro mandato, né? Tu acha que, enfim, o que eu acho, eu digo que o que eu acho não importa, porque o que eu acho sempre tem um dono, né? Tudo que eu acho tem um dono, né? Então a gente só vai conseguir ver isso nos próximos 4 anos. Mas estando aí, porque eu tô fora daí há 4 anos praticamente, tu sente que agora vai, assim, mais rápido ou menos rápido, mas iniciou-se de fato um processo de mudança? Então, assim, eu sou bastante otimista com essa nova equipe, bastante otimista mesmo.
Porque é aquela coisa da história, né? A gente vai até a beira do precipício, aí quando as pessoas percebem, ó, daqui para frente vai cair, e quem cair vai puxar os outros, tá? E vamos todo mundo pro buraco. Mas então vamos voltar, vamos fazer as coisas um pouco diferentes. A gente flertou com isso na economia brasileira. O pessoal não se dá conta do quão perigoso ficou o nosso ambiente fiscal. Porque se o mercado financeiro que financia a dívida brasileira, porque a gente gasta mais do que arrecada, de repente entrasse num consenso de que o Brasil não tem jeito, dívida explosiva, com a Selic ali em 14, 12, a gente quebra em 2 anos, não tem como fugir disso. O que aconteceu é que quando a gente estava próximo disso, as coisas voltaram, a gente voltou um pouco. Então eu sou muito otimista com essa visão liberal. Qual é a dificuldade disso, cara? Você tem que implementar isso num país em que, de novo, tem o problema do grande irmão, do grande Estado. Então você tem que diminuir o Estado. E a gente já está vendo isso no último mês antes do governo assumir e nos primeiros dias agora de mandato. Então tem umas situações assim que são hilárias. Faz parte do jogo. Como eles nunca foram executivo, aconteceu uma situação assim. O presidente nomeia o chefe da Receita e diz, vai lá e resolve tudo. Beleza. Aí ele vai dar uma entrevista e perguntam sobre IOF. Aí o presidente diz, eu acho que a gente vai aumentar o IOF para compensar alguma coisa. Aí pergunta pro chefe da Receita, ele diz, não, ninguém vai aumentar nada não, ele deve ter se equivocado. Pô, a imprensa tripudia em cima, né? Sim, agora eles estão, na verdade, agora eles estão esperando qualquer deslize para cair de pau em cima, né? Mas isso é um evento que acontece de quem nunca foi executivo. Porque no legislativo você fala, vai falando, vai dando suas opiniões. E como ele virou executivo agora, então você vai ter que ter um ajuste aí. Pelo menos nos primeiros 100 dias, essa casa vai ter que ser arrumada sobre quem fala do que, sobre o que pode falar, quem não pode falar. Então a coisa está meio bagunçada. E a imprensa tripudia. Mas assim, eu sou otimista com a visão que a gente precisa reformar o Estado e que eles vão conseguir implementar. Qual é a grande ameaça que eu vejo? E ela não é pequena, tá? O presidente precisa ser convencido disso. E o presidente, ele fez carreira na Câmara com uma espécie de... E não estou falando isso em forma de mérito, não. É só para tentar encaixar ele numa definição. Um sindicalismo militar. Ele é um cara que defendia uma classe, defende valores, nunca teve nenhuma vergonha, nunca tergiversou sobre isso. Ele defende uma visão de mundo. Ele é um deputado que usava muito a questão de mandar carta, isso que é uma coisa que, pô, parece surreal isso aí, mas quem ele defendia lê cartas. Então você vai ficar mandando e-mail, é novo, WhatsApp, isso é tudo muito novo. Então ele é um deputado que cresceu assim. Esse grupo que ele defendeu tem um pouco da visão do grande irmão. E aí ele precisa se dissociar disso. Eu gosto muito de acompanhar os discursos dele, e às vezes ele está solto, falando em liberalismo, Paulo Guedes na cabeça, tal, que são as ideias que a gente precisa nesse momento. Mas às vezes ele está sozinho, numa entrevista numa outra emissora, daí volta o sindicalista e começa a falar, não, ninguém toca nessa instituição, isso aqui é estratégico, não vão privatizar essas coisas, e reforma da Previdência vai ter que ser a que pode passar. Tá louco? A reforma da Previdência eles têm que negociar exaustivamente a melhor que der para fazer. Caso contrário, em 10 anos, a gente vira um orçamento que só vai pagar salário e aposentadorias e pensões. Não vai sobrar mais R$1, nem que seja para educação. Por isso a história vai transformar em Coreia. Não vai. Sim. Se eu tiver que gastar o orçamento inteiro com ativo e inativo, e muito importante assim, a culpa não é do ativo e inativo. O cara jogar a regra do jogo disso. Jogar a regra do jogo. Nós temos um governador em Santa Catarina que o adversário dele ficava batendo nele, dizendo que ele se aposentou aos 48 anos, com R$26 mil. Ele fez CFO, no tempo, o concurso do CFO, no tempo que não precisava ter nível superior. Então ele entrou lá com 18, lembra como é que funcionava o colégio militar, fez os 25 anos, se aposentou no teto da carreira, e o cara batia nele nisso como se fosse um crime. Acabou revertendo ao contrário, né? A gente teve pela primeira vez em Santa Catarina, no segundo turno, o candidato que mais bem votado, que era esse que batia muito no cara, teve menos votos do que no primeiro turno. Isso nunca tinha acontecido em Santa Catarina. E o outro ganhou dele de lavada, assim, no segundo turno. Menos de 30%. Porque tinha ficado em primeiro e mais de 70% pro segundo. Sim. Então, assim, a culpa não é do cara. O cara jogou a regra do jogo disso. A questão toda é que precisa mudar daqui para frente. Só que o grupo que influencia muito ainda a visão de mundo do presidente é um grupo antigo.
não são só os militares, é mais a estrutura mais, digamos, conservadora do país, assim, tal. Esse negócio de ser conservador, costume liberal na economia, eu não consigo casar essas duas coisas. Talvez seja uma coisa que eu tenho que aprender esse ano, é novo, mas eu não consigo, porque o cara vem e diz o seguinte: energia estratégica. Olha só os Estados Unidos, olha a Alemanha, olha tal. Aí quando ele fala isso, você já sabe que ele não conhece direito lá, não sabe como funciona. Ele leu uma matéria no Valor, alguém traduziu uma página do New York Times e ele acha que conhece o modelo de energia dos Estados Unidos ou da Alemanha. Tudo bem, aí a gente pula essa página. Energia estratégica, então não vão privatizar a Petrobras. Aí você pensa um pouco, tá, se a Petrobras fosse privatizada, a gasolina seria mais barata ou mais cara? Depende do quê? De uma boa regulação. Ou então vende esse negócio, faz uma regulação boa, porque no final das contas, tu tem uma estatal estratégica, não é para dizer que ela é estratégica, é para ela prestar o melhor serviço para a população. E para mim isso é estratégia. E assim, no limite, eu não conheço nada mais estratégico do que alimento. E a gente não tem nenhuma estatal de alimento no Brasil. Então, essa coisa de... mas essa cabeça dele é influenciada por isso. Ele precisa desligar desse negócio para poder tocar as coisas. Assim. E eu vejo que ele flerta muito. Sim. Isso, assim. 2019. O que precisa para voltar a crescer decentemente? Não crescer porque caiu, né? Porque a gente tem que separar duas coisas, né? Crescer porque caiu é fácil, né? Então, 3 anos caindo o PIB, agora crescer não é milagre de ninguém. Mas o que precisa para crescer e isso vai ser alcançado? Então, assim, o que precisa para crescer é simples, como eu falei no início. Você precisa dar uma direção mais clara para o fiscal. E a direção mais clara para o fiscal quer dizer, tem que ter uma reforma da Previdência bem feita, não precisa ser aquele texto mais radical que queriam fazer em 97, ou a própria proposta do Temer, que era bem radical, ou até do Arminio Fraga, que é o sonho de consumo de qualquer reformista, mas não vai passar o negócio daqui. Precisa fazer uma reforma tributária, e assim, o Estado ele tem que ter foco, ele tem que sinalizar foco. A gente, assim, só explicar duas dissonâncias cognitivas que a imprensa leva para a população. Tu vê um negócio e tu vê um negócio certo e conclui um negócio errado. A imprensa faz isso. A FUNAI fechou um contrato com a Universidade Federal Fluminense para que ela desenvolvesse, a universidade, uma criptomoeda indígena. Puta que pariu. Criptomoeda para aldeias indígenas, 44 milhões de reais. Esse é o tipo de coisa que é beira do absurdo. Na sociedade onde você tem a moeda de custo forçado, o real, a gente tem dificuldade para aceitar a criptomoeda como uma moeda de custo forçado. Você imagina isso numa reserva indígena, então fica um negócio suspeito de tudo quanto é lado. Aí a população olha para essa mensagem e diz, é só parar de fazer isso aí e já vai sobrar dinheiro para fazer tudo o que quer. Fala, não, amigo, isso aí dá alguns minutos de déficit da Previdência. Então esse problema dessa dissonância cognitiva. O problema disso é que o político ele é sensível a isso. Aí o eleitor diz, não, mas é só parar de desviar, é só parar de roubar, que já se resolve tudo. Era assim, mensalão, petrolão, todas as coisas têm que ser coibidas, as pessoas têm que ser presas. Sei lá, isso aí dá uns 20 bi de desvio. 20 bi de desvio, cara, com um déficit de 130 bi ano, não resolve esse problema. Mas ajuda, né? Lógico. Não, ajuda e, sobretudo, tomando uma sinalização de responsabilização. Claro, mas eu entendo o que tu fala, não é focar no 20%, é focar no 80%, né? Isso, exatamente. Aí aplica Pareto, tem que pegar no Pareto, onde é que é o pior negócio. Então, se resolver o fiscal e começar a acabar com essas coisinhas absurdas, que beiram absurdo, mas essa dissonância cognitiva, a narrativa tem que ser melhor contada. Sabe? O governo ele precisa comunicar melhor qual é a natureza dos problemas. Se a gente conseguir acabar com isso, né, eu não tenho dúvida, não esse ano, mas ano que vem, pode botar um PIB aí de 4,5% e subindo. Porque a gente tem muita capacidade ociosa. Sim, porque agora tá fácil crescer porque não precisa de investimento, né? É só ligar a fábrica de novo, né? E elas estavam endividadas em excesso. Então eles passaram esse ano inteiro se desalavancando, por isso é que o PIB não subiu. Eu achava que elas iam tomar crédito em cima de crédito, o crédito não veio, não tomaram, na verdade, né? Isso é fácil. Olha o número do Banco Central, a demanda por crédito caiu. Então eles não foram nem pedir, eles foram pagar dívidas que eles têm.
desalavancou e tem capacidade ociosa, se eu melhorar marginalmente o fiscal, e se eu tiver uma ideia de que eu não vou precisar colocar a Selic em 12, 13 de novo, que isso tem impacto em capital de giro, não é o consumo das pessoas. Você não deixa de ir comprar um tênis para você correr porque o cupom subiu o juro. Sim. O que acontece é que tu impacta o capital de giro das empresas. E aí um ciclo de subida de Selic, sei lá, de 20%, no final do ano, tu tem 30%, 40% a mais de despesa financeira na DRE. Aí a empresa tira o pé do acelerador e diz, pô, tá pesado isso aqui. Pois é, então essas informações que o mercado está mandando, né, de que a economia vai subir e isso vai ser bom, tem tanta coisa em volta, porque assim, vai subir, mas vai ser bom, beleza, mas a inflação já está alta, já tá relativamente alta. Pessoal, ano passado eu li um relatório absurdo da XP falando em dólar a 2,80. Como que o dólar vai ser 2,80 se o governo americano está tirando o dólar do mercado? Imaginar que o resto do mundo não presta e ninguém vai botar dinheiro no resto do mundo e vai botar ele todo no Brasil só porque o Brasil vai mudar. Então assim, até que ponto é aquilo que eu vou repetir a pergunta do início, né? Essa indagação. Até que ponto não vai ser mais um voo de galinha, porque se ano que vem o PIB subir 4,5% com uma inflação de 5, 6 que já está, a única saída para o governo vai ser aumentar de novo a taxa de juros, que vai resfriar de novo, e a gente nunca vai sair desse ciclo de juro alto e crescimento pingado. Não, mas então, onde é que a gente mata esse ciclo aí? Você precisa corrigir o fiscal. Porque se você corrige o fiscal, aí é papo de SLM lá, que a gente estudou, um grande Roberto meu. Se você consegue equilibrar o fiscal, 2 pontos por cento de aumento da Selic tem um efeito grande sobre a atividade econômica. Então não precisa mais fazer ciclos de 6,5 para 12. Faz um ciclo de 6,5 para 8,5, o PIB suaviza, né, o PIB de fato, o hiato do produto, linguagem de economista. A velocidade que a gente está crescendo fica mais próxima da velocidade que a gente pode crescer, que é onde a oferta e a demanda se equilibram, e aí você depois consegue fazer um ciclo mais baixo de juros, porque o grande problema é o fiscal. Assim, eu vou dar um exemplo prático. Assumiu o Temer, assumiu a equipe do Banco Central dele, a inflação começou a derreter. O Ilan é um gênio? Não, o Ilan é o melhor banqueiro central do mundo no ano passado, mas ele não é um gênio. O que eles fizeram? Arruma o fiscal aí que eu consigo derrubar os juros. Aí o Temer colocou o Mansur Almeida, o João Manuel Pinto de Mello, economistas assim, classe mundial. Olha, vamos arrumar o fiscal. Arrumaram o fiscal, que estava uma lambança no governo Dilma, a Selic subiu de 14 para 6,5, cara. Entendeu? Então o nosso problema é o fiscal. Mas antes do fiscal tem que comunicar à população que o problema é o fiscal. E aí o cara faz a leitura seguinte, então tu vai botar menos dinheiro aqui, tu vai gastar menos, pô, eu como é que eu fico? Eu quero o meu, aí vira um conflito distributivo. Sim. Isso, por exemplo, Câmara do Congresso Nacional. Se a gente corrige o fiscal, nossos ciclos de juros vão ficar muito mais parecidos com os ciclos de juros que a gente tem no primeiro mundo. Não o nível de juros. O Fed agora a discussão é se vai subir 2, 2,5% ou 3%, depois volta. Então a gente vai ter discussão se a gente vai de 6,5 para 8, 6,5 para 9, não 6 para 14, para 15, como for. Para 18 quase, 7, né? 18, 20, entendeu? Então o grande problema é o fiscal. Só que o fiscal ele passa por tomar decisões difíceis. Você tem que chegar para os diferentes grupos da sociedade e dizer, velho, acabou. Vocês vão ter que escolher para onde vai o dinheiro. Um exemplo ótimo, tá? Teto de gasto. A academia inteira ficou contra o teto de gasto, exceto o Marcos Lisboa, mais um outro professor da FGV e tal. Outros preferiram não falar no debate, mas a Universidade Federal, então, assim, meu Deus, teve seminário para bater no teto de gasto. E aí, a certa altura, o pessoal diz para os alunos, ou diz para os jornais, ou diz para a sociedade, que o teto de gasto ele limita o teu investimento em educação e saúde. Isso é falso. O que ele diz é, o governo quer gastar mais com educação e saúde, tem que cortar de outro lado. Funciona como um orçamento de uma empresa, de uma família. Pô, eu quero levar meus filhos para Disney, minha renda não aumentou o suficiente para isso, eu tenho que cortar de outro lado. Por que o governo não tem que cortar de outro lado? Esse é o principal problema. Mas aí vende para a sociedade que o Temer diz, não se congela gasto em educação nos próximos 20 anos. Aí diz, meu Deus, o que esse cara tem na cabeça? E o teto não diz isso. Entendeu? Então esse é o problema. O governo precisa comunicar melhor
o objetivo dele para resolver o fiscal. E nisso aí, assim, ó, todos falham fragorosamente. Meu Deus, assim, devia abrir uma licitação para contratar uma agência de propaganda, de brand, sei lá o que. Porra, todo mundo falha nisso. Exemplo prático. Reforma da Previdência para fazer o pobre trabalhar até morrer. O pobre no Brasil já trabalha até morrer. A reforma da Previdência é para evitar que o cara que vai embora com 40 pau e 50 anos continue sendo financiado por cara que trabalha até os 70 e vai embora com 3 mil. A reforma é para isso. Só que o cara que ganha 50 pau e vai embora com 40 anos, com 50 anos, Temer, por exemplo, aposentado com 48 anos, que é um negócio absurdo, ele faz um lobby mais forte e vende para a sociedade que a reforma é para fazer o pobre trabalhar até morrer. Não é, nunca foi isso. Então, o que eu estou fazendo toda essa volta? Para resolver o fiscal, tem que melhorar a comunicação com a sociedade. E eu acho que esse é o melhor momento. É o melhor momento. A população está mais disposta a ouvir sobre isso. E aí sim, talvez fazer o sacrifício que precisa. Melhorando o fiscal, a gente acaba com o voo de galinha. Acabou o voo de galinha. O problema é o político ceder à tentação do fiscal, né? Porque o fiscal é dinheiro. Esse é o problema. Base, esse é sempre o problema. Esse é sempre o problema. E a solução? Se o nosso atual presidente conseguir desligar essa parte da cabeça dele de não ser um sindicalista militar, representar interesses de um grupo que é mais antigo e que entende que o Estado tem que participar de tudo, e conseguir refrear a vontade dos colegas de serem reeleitos, de fazerem prefeitos e tal, porque para isso tudo precisa de dinheiro, se ele conseguir, a gente tem anos gloriosos aí pela frente. E assim, e bota glorioso nisso, tá? Sim. Eu diria que é uma coisa muito próxima ao que a gente teve da guarda das devidas proporções nos primeiros anos do real, que o Brasil estava acostumado com a inflação, de repente, e agora? O que a gente faz sem inflação? Descobrimos que podia fazer, e todo mundo começou a poder fazer poupança, viajar para o exterior, tal. Eu diria que a gente tem uma chance grande nesse ponto, mas tem que fazer esse negócio aí. E é difícil, cara. E dólar? E qual é a tua posição em relação ao dólar? Tá. Plano do dólar assim, ó. É 2,80 ou é 5? Não, daí eu tenho que discordar, meu Deus do céu, não sei. Eu sempre fico curioso para ver como é que se chegou nesse modelo aí. Porque para mim tem uma marreta, no meio do caminho tem uma marretada aí para dar o que quer. É assim, cara, qual é a tua posição? Bom, eu tô vendido, então eu preciso chegar a 2,80. Vamos lançar o relatório a 2,80. É isso aí, cara. Tem esse conflito de interesse, é uma desgraça. Isso aí é uma desgraça. Né, assim, a legislação também precisa mudar muito nesse sentido. Muito, assim mesmo. Mas assim, ó, como é que forma o preço do dólar no Brasil? Quando tem atração de capital, e é para investimento, tanto produtivo quanto financeiro, foi o que a gente viu, por exemplo, 2003, 2007, período de valorização bem forte, e a gente viu também 2009, 2011, ali, o finalzinho de 11, início de 2012. Tanto investimento produtivo quanto investimento financeiro. Não dá para descasar os dois, e quem vem é o mesmo lugar, tá? O pessoal acha que tem um especulador comprando e vendendo perto, entrando e saindo, e não é produtivo, mas é o dinheiro do fundo de pensão. Os professores do estado da Califórnia, que parte é alocado em bolsa, Petrobras, e parte vem para financiar saneamento, estrada, tá? Então é o mesmo tomador de decisão, mesmo comitê de investimentos. Disso aí. Isso forma o câmbio. Só que para que isso aconteça, a gente tem que crescer. Um dos resultados mais sensacionais dessa questão da formação do câmbio é que o crescimento traz capital, que gera crescimento, que valoriza a moeda e cai o dólar. Para isso, volta a história do início, tem que resolver o fiscal. Quem está fora tem que ler de que a gente não vai ter problemas fiscais mais para frente, que a nossa dívida não vai entrar na janelinha da Standard & Poor's lá, aqui a gente atribui um certo risco. Porque o pessoal pensa o seguinte, a investimento grande vem dinheiro, não vem dinheiro. Não é assim que funciona, também não é binário. Eu tenho um compliance no meu comitê de investimentos, lá no fundo de pensão, por exemplo, que eu sou o diretor, uma hipótese. Aí a gente coloca na política de investimentos que nós vamos alocar até 50 bilhões de dólares em países que têm nota abaixo do grau de investimento, mas que fica situado entre as duas primeiras linhas, por duas agências. Se começar o risco da minha nota ir para a terceira linha, eu tenho que desinvestir. Tem um compliance que diz isso, entendeu? É isso que a turma meio que ignora, porque a imprensa simplifica. Sim. Aí a imprensa simplifica muito, o dinheiro vai e vem, não. Eu tenho um compliance tomando decisão.
Pô, o Brasil tem grande chance de perder mais uma nota. Cara, eu tenho um mandato, eu tenho que responder para um conselho, para um monte de participantes, ou investidores, se for o caso de estar investindo dinheiro privado. Eu tenho que começar a desinvestir, aí começa a sair o dinheiro do Brasil. E aí a moeda desvaloriza. Sim. Então, tudo que eu estou falando assim, eu sempre volto mesmo. O problema principal é o fiscal. Se a gente der um norte, der um direcionamento melhor para o fiscal, não precisa sair cortando tudo da noite para o dia, que nem dá também. Pode ficar muito pior. Tudo muda no Brasil. A gente não vai precisar de ciclo grande de Selic, a gente vai ter investimento, a gente vai ter crescimento. Agora, se ficar tratando o fiscal como uma coisa que pode jogar para frente, vamos devagarzinho, vamos levando, como foi a última entrevista do presidente para o SBT, depois ele disse, não foi bem isso que eu disse, decretaram mal, tal. Se for levando desse jeito, aí a gente volta para voo de galinha, não tem nenhuma dúvida. Ô Álvaro, mas tu citou... Aí eu acho melhor investir nos Estados Unidos que no Brasil. Tá, se a gente não resolver o fiscal, é melhor botar o dinheiro aí. Tu citou 2 períodos, né? 2003 a 2007, 2009 a 2011. Mas isso não foi muito puxado pelo externo, cara? Em 2003 a China começou a comprar tudo da gente porque eles estavam crescendo. O que a gente de fato fez em 2003 para crescer? Em 2009, o governo americano imprimiu dinheiro como nunca tinha impresso ou imprimido na história do mundo. Então o que a gente... É isso que eu digo, né? Até onde é intrínseco ou é extrínseco, né? Não, assim, o que eu falei é a relação de câmbio e crescimento. Obviamente você tem outras variáveis também que importam. No período que você falou, pressionou. Você tem uma relação, não saber o ovo ou a galinha. Exato. Mas à medida que a China começa a tudo a gente passa a receber investimento estrangeiro, porque o investidor americano está vendo que o chinês está vindo para cá. Sim. Então ele também quer ajudar a financiar a ação da Vale, por exemplo. Fica fácil para a ação da Vale ou dívida da Vale se o chinês comprando minério da Vale. Uhum. E aí também vem dinheiro americano, vem dinheiro alemão, vem dinheiro de todos os lados. Então é difícil saber qual uma galinha. Então, de comércio, entendeu? É nesse sentido que parece que a equação no Brasil ela está invertida, porque como tu falou, a melhora da nossa economia, dos fundamentos, vai fazer com que a gente tenha menor pressão cambial e isso tudo, e melhor crescimento, mais sustentável. Mas o que me parece é que nos últimos 15 anos, de 2003 para cá, foi o externo que provocou esses nossos pontos positivos. Foi o crescimento externo que permitiu que a gente reduzisse dívida PIB e conseguisse grau de investimento. Foi o externo que permitiu a entrada de capital no Brasil, porque o dólar existia um excesso de oferta de dólar e não que a gente tenha feito a mudança para depois acontecer isso, entendeu? A gente não se tornou grau de investimento por depois o dinheiro entrar. O dinheiro entrou antes porque a China começou a comprar ferro, comida e energia da gente. Então isso entrou, a gente melhorou a situação um pouquinho, ganhou grau de investimento e foi. Mas tanto isso que eu estou falando me parece verdade que a gente não conseguiu sustentar o grau de investimento. Porque a gente não de fato arrumou. Isso, porque assim, esse período ele nublou um pouco o entendimento do fiscal, digamos. Faz tempo que a gente tem uma relação dívida e crescendo numa velocidade, ou melhor, assim, faz tempo que a nossa despesa pública cresce mais rápido que a receita pública. Há bastante tempo. Só como a gente começou a receber muito investimento, aqueles anos gloriosos ali do período Lula, você ficou com a impressão que a gente estava fazendo uma lição de casa e tal. Foi feito um ajuste fiscal no início, o Palocci fez um ajuste fiscal no início, tal, mas depois a coisa meio que desandou, especialmente depois do mensalão. Aí o fiscal desandou, e aí o governo Dilma, então, assim, a vaca foi pro brejo, com a cola e tudo, na questão do fiscal. Só como esse período de crescimento, o que o político faz quando o dinheiro está vindo fácil? Para que eu vou fazer ajuste impopular? Eu preciso me eleger para continuar por aqui. Daí ele vai deixando o ajuste impopular de lado, nesse ponto. Uma história que pouca gente sabe é assim: a reforma da Previdência, que foi proposta em 1997, a gente está falando de período Fernando Henrique, ela teria resolvido todos os nossos problemas para o futuro. Ela não passou por um voto.
Coincidentemente, o relator da reforma era o Michel Temer, depois virou presidente. Mas ela não passou por um voto, em 1997. Aí o que o Lula fez depois? Então vamos fatiar, vamos fazer em partes. Aí fez uma reforma em 2001, outra em 2003, a Dilma fez alguma coisa em 2012, mas aí tudo fatiadinho, pequeno. Você não teve uma grande reforma para dar uma diretriz para o fiscal. Por quê? Porque o dinheiro entrava. O dinheiro parou de entrar, aí de repente eles descobriram o BNDES, emissão de dívida, botando dinheiro no BNDES, que é um caos. É um absurdo. Tanto que foi empichada, né, nesse povo. Mas assim, descobriram isso para continuar não fazendo as reformas que teriam que ser feitas. Mas aí, respondendo a tua questão do câmbio, o câmbio não valoriza porque a gente resolveu a casa. Ele valoriza porque a gente está crescendo. Qual é a razão do crescimento? Nos últimos anos não foi culpa nossa. A gente cresceu porque a Ásia cresceu, depois a gente conseguiu ter alguma recuperação porque inundaram o mundo com dinheiro, tanto o Fed quanto o Banco Central Europeu, e é por isso que o câmbio valoriza. Ele não é porque a gente melhorou, a gente virou Hong Kong ou Coreia. Se a gente resolver o fiscal, aí eu acho que o câmbio valoriza por nossas próprias qualidades, assim, de fato. Sim. Mas não porque foi nos anos 2000. Mas assim, só para fechar essa parte, qual é a grande ameaça que a gente tem? Parece brincadeira, né? É o Paulo Guedes se encher dessa história e resolver ir para casa. Porque ele é o grande fiador liberal do processo. E nós já tivemos um fiador liberal do processo chamado Joaquim Levy, que foi nomeado, o pessoal disse por pressão daqui, dali, do mercado, mas que depois a presidente não deixou trabalhar. Botava, pode fazer, se ele ia lá fazer, o pessoal não deixava fazer. Então ele ficou um ano como rainha da Inglaterra, foi-se embora, trabalhar no Banco Mundial, agora está voltando para dirigir o BNDES. Se a gente tiver outro fiador de ideias reformistas de que tem que arrumar o fiscal indo embora, eu tendo a imaginar que o investidor estrangeiro vai voltar a ver o Brasil como uma república que não dá para confiar, república de banana. Quando eles flertam com a coisa certa, o político diz não, melhor a gente ficar mais próximo de uma Venezuela, melhor ficar próximo de uma Argentina. Venezuela eu exagerei, mas de uma Argentina, do que a gente ficar próximo de um Chile. E aí pode falar em câmbio a 4, 4,5, 5, porque o dinheiro vai embora. Eles não ficam mais aqui. Então a grande diferença é essa, assim, é a gente fazer esse ajuste de fora para dentro. O mundo não vai crescer mais, a gente não vai ter mais aquele boom da Ásia enquanto a China não resolver esse problema. Eu sempre defendi, há uns 4 anos, 5 anos atrás, que a Índia iria substituir a China em velocidade de crescimento, portanto demanda de commodity, alimento, mas eles têm problemas muito particulares, assim. O pouco tempo que eu resolvi me debruçar, de fato, a entender como a Índia funciona, e não um relatório econômico. Mas você pega lá 3, 4 livros de autores indianos que estão lá dentro, escrevendo sobre a Índia, e que não se preocupam em ser didático, se preocupam em informar, a Índia tem muito mais grave. Então ela não vai substituir a China nessa demanda global de commodities. Então, os ventos de fora que nos fizeram crescer e permitiram que a gente não resolvesse nada, não vão vir mais. Então a gente precisa fazer. Então o único caminho para o Brasil é fazer. Mas assim, não entenda que eu esteja pessimista, não. Eu acho que eu estou muito otimista com esse processo. É porque é um otimismo realista que não vai acontecer de uma hora para outra, né? O que as pessoas querem é fórmula mágica, né? Beleza, elegeu o Bolsonaro, esse ano o Brasil deslancha, dólar vai a 1,50 e tá tudo uma maravilha. Acaba o crime, a economia cresce e tal. Pô, não é assim, cara. Não é assim que funciona. Tem um congresso no meio do caminho. Só que assim, tem alguns movimentos muito legais assim, que ele tem feito, sobre aquilo que o pessoal chama de real politics, que é a política do mundo real. Fala do Maia, que o Maia era não sei o quê, apoiava o Temer, apoiava Dilma, e é o da velha política e tal. Beleza, o Bolsonaro fez, se não me engano, 70, eu acho, deputados federais, e, mas não é suficiente para compor a base e tal, ele já está com o centrão mais ou menos organizado. E aí ele sinalizou semana passada que o candidato do PSL, que é o partido dele, é o Rodrigo Maia. Embora ele não vá se envolver, o candidato é o Rodrigo Maia. Por que isso é importante? Porque o cara sabe como funciona o Congresso. Ele entende como funciona. Ele entende quais são as negociações que precisam ser feitas no micro ali, para que você não tenha uma reforma parada numa comissão, você não tenha, por exemplo, uma mudança na lei de outorgas, uma mudança na lei do sistema financeiro, alguém sentado em cima de uma comissão, e no limite até encaminhar uma reforma que tem que ter.
Então você tem que praticar real politics. O cara é lá do outro governo. Cara, lamento, eu preciso fazer esse negócio funcionar. Sim. Entendeu? Que um pouco do que o Fernando Henrique fez nos anos 90. Eles conseguiram entender isso e aí o Brasil andou em vários sentidos. Faltou muito para fazer. Mas também a gente passou 200 anos aí fazendo bobagem, não dá para resolver numa década. Sim. Mas não dá para usar, mas também não dá para usar, que é o que eu acho que acontece, isso como desculpa para ficar ruim para sempre, né? Porque a culpa é de 500 anos atrás. Se a gente sabe o problema de 500 anos atrás, nós temos 520 anos na frente e ainda estamos repetindo o problema. Então, o problema não é o problema, né? Exatamente. Eu costumo dizer, até meus amigos políticos ficam meio bravos comigo, que o político ele é eleito por 4 anos e ninguém pode retirar de lá a não ser a justiça, que daí a justiça é um árbitro, né? Alguém vem e diz que ele fez uma coisa errada, a justiça aceita e afasta. Para tomar, ele estava nesses 4 anos e ninguém pode tirar, para tomar decisão difícil. Decisão fácil eu tomo. Entendeu? Tá lá para tomar decisão difícil. Se faz ficar tomando decisão fácil, então tem que tirar o cara no final de 4 anos. Não é para isso que o político está lá, nesse ponto. Essa é a razão disso. Até alguns amigos meus ficam bravos comigo. Mas pô, tu pensa que é fácil? Não, eu sei que não é fácil. Mas por isso que ninguém pode tirar. Exato. Por isso que não pode demitir em 4 anos, né? Por isso que não pode trocar em 4 anos, que é tomar a decisão. Então, assim, se a gente resolver o fiscal, respondendo a tua principal pergunta, eu acho que o Brasil, a gente vai ter anos dourados. Por N razões, capacidade ociosa, desalavancagem, juro tá baixo, você tem um desemprego alto, que também é capacidade ociosa de capital humano. Então, falar uma coisa meio cruel, que o Sansão dizia, o economista tem formal nas veias. O desemprego está alto, você consegue contratar com salário de entrada mais baixo. Então você não explode o custo das empresas antes de vir o resultado. Bom, o custo sobe junto com o resultado. O problema é se o custo subir antes do resultado, aí a empresa fica inviável. Sim. Contrata um monte de gente, mas estou tendo prejuízo, então demite de novo. Quando você tem um desemprego grande, né, o famoso exército industrial de reserva, do tio Marx, do tiozinho, do Papai Noel. Não certo que ele tenha dito em toda a obra dele, eu acho que é do exército industrial de reserva. O salário de entrada fica mais baixo. E aí isso permite que as empresas venham se adequando ao crescimento, à venda. A gente tem todo esse conjunto de fatores para explodir em crescimento. Vai ser um voo de galinha? Pode ser se a gente abandonar os fundamentos. Agora, eu acho que se esse grupo conseguir implementar uma reforma da Previdência, uma reforma tributária, deixar esse negócio mais simples, especialmente o fiscal, olhar para o fiscal mesmo e fazer o que tem que fazer, Daniel, a segunda página desse capítulo, aí vão reformar a educação e vão discutir. Sim, aí ensinar matemática para as crianças ou ficar financiando classe média alta na USP. O que é melhor? Então vai privatizar a USP, o povo não pode fazer. Não é isso. Quem pode pagar, paga. E com esse saldo você financia quem não pode pagar, que entrou lá. Então, aí a segunda parte vão ser essas discussões. E tendo essas discussões, aí sim, voltando à tua pergunta no início, a gente entra num caminho de talvez virar uma Coreia em 20 anos. Sim. Depois de resolver isso. Então a gente tá no tempo negativo agora, né? Menos tantos anos para poder começar a virar aquilo. Álvaro, bate bola rápido pra gente finalizar. Brasil. O que tu pensa? 2019, tá? 2019. Só 2019. Brasil. A gente vai ter muito aprendizado de como o Congresso Nacional não se preocupa com o Brasil e sim com os pequenos grupos que os elegeram, e isso vai ter que ser contado de forma clara, vai ter que ser narrado de forma fácil para a população. Feito isso, a gente consegue encaminhar essas reformas, e aí eu diria que o segundo semestre vai ser muito melhor do que o primeiro. O segundo vai ser muito melhor do que o primeiro, mas no primeiro vai ter que vir esse aprendizado, que é uma coisa que foi muito escondida da população. A gente só imagina que o deputado federal ou ele é honesto ou ele é corrupto, né? Binário, e na verdade não. Tu tem gente que não rouba, mas que também não trabalha com a população. Sim, não faz nada. Entendeu? Que é o meio do caminho nesse ponto. Então o segundo semestre vai ser muito melhor do que o primeiro semestre. Acho que a gente vai ter muito aprendizado aí de como essa relação funciona, e o segundo vai ser muito melhor do que o primeiro, assim, bem melhor mesmo. Assim. Europa, vai ou racha? A Europa racha, eu acho que racha, tá? Isso é uma visão um pouco de fora, sobretudo porque
A Europa está vivendo uma coisa que, para quem é, sabe, sou fascinado por história, é uma coisa que gera mudanças de séculos depois. Assimilação cultural. A Europa não tem outra opção senão abraçar o mundo do Oriente Médio, o mundo asiático, da forma mais, digamos, correta possível, né? Você tem tragédias humanitárias e o pessoal está lá, está se espalhando pelo mundo e tal, ou vem mesmo para trabalhar, para criar família, tá, não necessariamente como um fugitivo. E a assimilação cultural, em geral, dá pânico. 200 anos, 300 anos sem saber o que fazer, o que não fazer, e aí depois é que as coisas se encaminham nesse ponto. Então eu acho que racha, eu acho que a Europa racha. Tu acha que a saída da Inglaterra vai causar um racha aí desse grupo? Ela é só a porta de entrada, ela é a porta de saída, né? O primeiro que vai sair. Depois eu acho que as coisas pioram, e pioram muito, assim, no sentido de italianos vão tocar nos próprios problemas, nossa cultura é latina, não é a cultura anglo-saxã. A Alemanha vai dizer, bom, deixa eu criar meu próprio problema, talvez se junte com os nórdicos. Lá os países, a gente é mais parecido aqui em termos socioeconômicos e culturais, especialmente. Eu acho que em 50 anos esse bloco acaba. Sim. Isso é. Mas só um ponto assim, eu tinha feito essa previsão em 2012, tá? Que eu achava que a crise bancária ia derreter o bloco. O Banco Central Europeu veio e salvou todo mundo, assim, né? Então, pode ser que eu esteja errado, como qualquer economista, né? Tem que assumir a possibilidade que a gente pode estar errado. Mas só que eu acho que racha por causa da assimilação cultural, que é um movimento que não dá para parar mais, assim. China, verdade ou mentira? A China é uma grande verdade que cansou a história. Eles vão ter um PIB indo de 6 para 4, 3, e a Ásia vai ter que se ajustar a isso. Porque assim, eu dependo muito de alguém que cresce 10, 8. De repente ele está crescendo 4, 3. A Ásia vai ter que se ajustar e vai balançar bem. Índia, Vietnã, todos esses países aí. Então eu não vejo o mundo como um lugar, digamos, de crescimento ou de boas notícias nos próximos 5 anos, não. Muito pelo contrário. Estados Unidos continua primeiro ou vai perder a posição deles? Não, aí eu já tenho uma visão exatamente ao contrário. Assim, a maturidade da economia americana, economia mesmo, não do presidente nem nada, ela vai manter eles em primeiro lugar. Assim, ainda acho que vai ser a economia mais pujante do mundo. Vai ter uma desaceleração? Vai. Depois o NBR, anos depois, vai dizer, entramos em recessão em tal trimestre, saímos em tal. Só aqueles ajustes para baixo no PIB que você tem, e depois ele sobe, o ciclo econômico. Mas eu acho muito pouco provável alguém nos próximos 50 anos tirar o protagonismo da economia americana. Produtividade, tecnologia, a forma de encarar as coisas, assim, você tem muito mais discussões no campo da moral individual, né? Se pode fumar e vender maconha ou não, e de forma prática. Tem estados que podem, tem estados que não, mas já estão negociando que pode, que não pode. Porque se a gente ficar discutindo, vou fazer uma caricatura aqui, né? Se deve permitir que funcionários públicos aumentem seus próprios salários. Então, e aqui no Brasil a gente tem isso. Tem, né? Aconteceu agora. Que precisa aumentar o próprio salário. Entendeu? Então, por causa dessas diferenças é que eu não vejo ninguém passando. A economia americana, o chinês trabalha, o chinês isso, o chinês aquilo. O chinês vai para os Estados Unidos, tá? O chinês vai se mudar para os Estados Unidos. E tem bastante aqui, cara. Tem bastante. Coisa que a gente não via e tá vendo muito aqui na Flórida, porque normalmente eles vão para Nova York e Califórnia, mas aqui tem muito. Assim, um prognóstico que eu faço. Eles sabem que aquilo que eles estão vivendo não vai sustentar. Sim. O pessoal está tirando o dinheiro do país devagar, às vezes com investimento autorizado pelo governo, às vezes entrando em joint venture, de outros processos, tirando dinheiro para se instalar fora do país, e não necessariamente ficar dependendo da economia chinesa e estar indo para frente ou para baixo. Então, eu acho que o chinês vai estar se espalhando e vai espalhar mais ainda pelo mundo que sem dinheiro, mas não que a economia chinesa vai lá e vai ter tentáculo do partido e tal. Eu não consigo ver isso, assim. Sim. Não consigo mesmo. Álvaro, muito obrigado, cara. Eu acho que deu um conteúdo bem bacana aí para todo mundo para começar o ano, sabendo bem a direção que a gente deve seguir aí no mundo inteiro. E o meu último pedido, cara, é para te montar um podcast teu, velho. Esses dias eu tava procurando um podcast de economia do Brasil para escutar, para ver se, mas só tem umas coisas muito ruins, cara.
Tá faltando alguém bom assim, velho. E podcast é simples, grava no celular e publica, cara. Deixa eu te falar. Na verdade, aqui na Alva Educa a gente dividiu a escola, porque estava dando muita confusão, assim, pelo meu viés de mercado financeiro, mercado de capitais, com a parte de educação financeira pessoal. Então nós criamos uma outra escola chamada Comportamento Econômico, que aí é uma parte de finanças pessoais, mas com fundamento em economia comportamental, Kahneman, Ariely, Tversky e tal, que eu acho que toda escola tem que ter um fundamento científico, não dá para se transformar sem demérito nenhum aos coaches, né, mas não é para virar coach de ninguém, para pegar a ciência de 3 prêmios Nobel e tornar isso aplicável para o mundo real. E a Alva Educa, a gente vai entrar numa parte mais de mercado de capitais mesmo, assim. Então a gente vai mudar o YouTube, vão ter sessões de renda fixa, renda variável, vídeos rápidos, e aí vai sair um podcast semanal falando sobre economia, mercados, uma visão assim, como a gente está conversando aqui, tentando trazer o mundo real para dentro da economia para dentro do mundo real, mas sem ficar preso a, não posso falar porque o meu patrão... Exato. Não, isso vai ser legal, porque daí eu vou poder parar de assinar o Valor Econômico. Porque daí... Assim, exagero seu mas isso aí não é mais projeto, tá? Já está encaminhado para 2019. É só mesmo uma questão de eu ver se eu vou fazer isso no celular ou no Tascam, né? Comprei um Tascam, estou aprendendo a mexer e tal. Mas embora ele grave muito bem, ele dá uma atrapalhada depois para pegar o áudio. Sim. Então tô vendo aí como é que eu vou fazer isso da melhor forma. Mas vamos fazer assim uma ideia que você deu quando a gente fez lá atrás. Lá atrás, isso aí. Mas beleza, cara. Obrigado mais uma vez. E feliz ano novo e ótimo 2019 para vocês. Pra ti também, melhoras pra Fernanda também. E feliz aniversário. Valeu. Feliz aniversário aí, cara, tá bom? Valeu, obrigadão. Até mais. Tchau. Abraço, tchau.